Queridos amigos, vamos nos preparar para a nossa marcha, o nosso trabalho evangélico. E sempre que iniciamos as tarefas na Seara Bendita de Jesus, nós elevamos o nosso pensamento ao Mestre querido, sabendo que vamos iniciar um novo período, um novo ano, novas oportunidades para a vida bela, colorida e consentida. É com esse propósito que vamos abrir o nosso trabalho evangélico dessa memorável quinta-feira, retomando os nossos sentimentos mais profundos, lembrando cada um de nós que a vida é repleta de dificuldades, de alegria, de tristezas, de serviços, de trabalho, de bem-aventurança. E por essa razão estamos nessa casa, procurando melhorar a cada um de nós, os nossos sentimentos da alma, e ajudando a nós e o nosso próximo. Dessa maneira, damos boas-vindas a todos nós desse lado da vida, que estamos preparados para essas tarefas, aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda que aqui chegamos, e aproveitamos para elevar o nosso pensamento até Jesus, porque com Jesus, em Jesus e por Jesus, estaremos sempre prontos para os embates da vida. Também temos a certeza que as dificuldades desse ano, as batalhas, os combates que devemos travar, estamos protegidos pelo Senhor da vida e, sobretudo, por Mestre Jesus, que de braços abertos nos acolhe agora e para sempre, ao dizer: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, pois vossas almas se reconfortarão. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Aberto, pois, os nossos trabalhos, agradecidos mentores da casa e todos que aqui se apresentam para esses trabalhos evangélicos, nós aproveitamos para dizer que vamos hoje estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Especialmente vamos falar sobre a benevolência, não. Beneficência. A beneficência. E quem começa sou eu mesmo. Estou falando muito. Muito obrigado, amigos. Começo eu, então, falando sobre a beneficência, dizendo que a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com a alegria de vestir ao seu irmão. Não, seu Maurício não. A dona... Sou eu. A senhora mesmo. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias, que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome, compreendei quanto são deliciosas as impressões destas palavras que penetraram como agudo punhal. Tenho fome, desculpa. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não havia senão desespero.
compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir aos poucos a felicidade em que te praticando elas criarão para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio na terra tu lhes serás a consolação antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus e amor. Ele proporcionar-lhes os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que sobre a terra possa. Só perdeu aí? Posso, meus amigos encarnados, crer na voz do amigo que lhes fala. E lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família e quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhe os olhos quando a morte os reclame. Quero bem fazer, ó, não vos lamentais, mas, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, e todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, nenhum do mundo, definam os sofrimentos do seu isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus sabe. A mensagem aqui da nossa reflexão é de Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, em 1861. Sabemos todos nós que a partir de 1857, ou seja, quando o cumprimento da palavra de Jesus prometido lá nos idos tempos, remotos tempos em que Jesus estava por aqui, ele prometeu que não nos deixariam órfãos. Foi um momento sublime, porque naqueles tempos em que nós tínhamos dificuldade para o entendimento, todos nós sabemos que Jesus falava por parábola, ou seja, o que são as parábolas? Contar histórias. Uma conversa informal. Na verdade, o que fazemos aqui também, copiando Jesus, é isto. A conversa informal, com que nós entendemos a lição. Naquela época, nós não tínhamos vocabulário. Jesus falava o aramaico. O aramaico era uma linguagem muito pobre. Não tinha predicados. Hoje aqui, por exemplo, apenas para ilustrar o nosso bate-papo, vocês sabem o que é manga? É gostoso. Em casa nós temos um pé de manga que está dando, Maurício, é uma delícia de manga. A manga é fruta, mas, ô João, a sua blusa, a da senhora tem uma manga também, a manga de roupa. E tem manga de mangar, do verbo, que é um desaforo. É mais ou menos como se fosse, vamos dizer assim, uma banana para você. Isso é no norte do país. É isso que eu estou dizendo, que o verbo é diferente. Jesus, para falar com simplicidade, para deixar as lições para nós, imagine naquela época, hoje nós temos dificuldade para compreender as gramáticas das línguas. As palavras nossas, por exemplo, são acentuadas, outras não são, não é? Então Jesus usava esse método, o maior pedagogo da história da humanidade, Jesus. Então ele usava esse método para contar a história. Nós aqui estamos imitando parcamente a forma com que está escrito, e na linguagem erudita, naturalmente, que nós estamos vendo aqui hoje
pelo bispo Adolfo, né, de Argel. Ele tem um vocabulário muito bonito. Oi, querida, seja bem-vinda. Saudades da senhora, viu? Eu podia vir para o convite. Pode deixar para lá. Ah, já deixei. Nós não queremos mais a Covid. Não é, Maurício? Eu também já peguei, já assumi com ela. Nós estamos falando aqui hoje de que estamos começando um ano maravilhoso, repleto de alegria, repleto de felicidade e, sobretudo, para nós afastarmos dos nossos pensamentos. Oi, querido, seja bem-vindo. Não vos esqueçais, o ano é novo, mas você tem uma carta de euforia para poder... Tudo bem. Aqueles que precisam saírem logo, porque vocês têm que entender que italiano gosta de falar muito, né? E como o Evangelho é uma oportunidade para nós conversarmos um pouco, a maneira de contar, a gente entender a linguagem que tem no Evangelho, vocês, se precisarem, o advogado tem essa mania de querer falar muito. Aqueles que precisarem sair, é meia hora a nossa prosa, não é muito para Jesus, né? Mas vamos que um precisa sair, tem compromisso e tal. Eu já não tenho esses compromissos tão arredio. Então, só dar um sinal que ou o seu Maurício, ou a dona Célia, vai fazer o passe magnético. Aliás, deixa eu dizer que eu tenho um recorte que eu fiz da Mansão do Caminho, o Divaldo falando sobre as energias do passe. É uma coisa, eu queria ter a verve extraordinária para dizer para vocês o que é o passe. A energia que chega em nosso pensamento, que entra em nossos corações, quando meu Deus, eu não sou digno disso. Mas Deus nos concede essa bênção para transmitir as energias celestes em cada um de vocês, em cada um dos irmãos também do outro lado da vida que aqui estão, para receberem o passe magnético, essa energia poderosa que nos envolve. Os seus pensamentos, o meu pensamento é poderoso. Então, até para ilustrar, vocês conhecem ou conheceram os mais antigos, como é o meu caso, do Maurício, né? A dona Célia, não, que ela é novinha. É um poeta brasileiro chamado... como é o nome dele? Que cantava, Adoniran Barbosa. Ele cantava assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção? Felicidade foi-se embora. Eu não tenho a musicalidade dele. Mas é para dizer que nós, quando pensamos em uma coisa, pensamos em alguém, vocês quando vieram aqui hoje, e pensaram, nós vamos encontrar o Jaime, o Maurício, eu vou ver o João. A gente projeta a imagem e atrai a pessoa. Por isso, às vezes, a pessoa está muito longe, em outro país, até você pensa, ou então esteja feito a grande viagem. A pessoa pensa, mas olha, fulano morreu, é verdade. Você atrai a pessoa. Então, estou dizendo isso tudo por causa da beneficência. Estou fazendo um link com a beneficência para que possamos entender o que é esta caridade, esta beneficência. A beneficência é aquele que pode ajudar o outro. É um dos mais nobres pensamentos que nós podemos ter. Então, ele diz assim, que meus amigos, aquele que vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração. Vocês não sei se já experimentaram, provavelmente, está sentindo o nosso amigo aí, né? Nosso anjo da guarda. Vocês sabiam que eles estão tudo por aqui? Cada um, vamos lá hoje, João, vamos. Então vamos conversar com Jesus, vamos. Aí a pessoa fica com essa abrição de boca, não sabe por que abre a boca. Claro que quando a gente está com sono também acontece isso. Mas esse fenômeno é da aproximação, de identificação, da aproximação dos nossos anjos da guarda, como qualquer outro espírito também pode se aproximar de nós. Então tem que ter os pensamentos que o Adoniran Barbosa fala, os bons pensamentos, para que quando você pensa, você atrai a energia. Se você começar a falar mal de uma pessoa, quer dizer, sem a caridade, sem a beneficência que devemos ter, você joga essa energia negativa que envolve todo o universo, joga na pessoa. Para que não chegue essa energia na gente, como que se faz?
bons pensamentos. Que alegria ver vocês. Que bom que hoje temos mais um dia para viver. Que alegria imensa poder estar com a nossa família. É claro que de vez em quando dá uns problemas, perrengue na família, né? Porque a gente acha que a família nossa é diferente da outra e é tudo mudança de endereço só, né? Os problemas são os mesmos, porque é claro que a gente vai ter os problemas que Deus nos oferece, porque é aqueles que nós precisamos. Não vai dar os seus problemas para mim, ou da Isa, da Isa. Cada um tem os seus para resolver, porque é da nossa capacitação. Então, amigos, eu estou dizendo isso para a gente conversar sobre o Evangelho. E o que o Evangelho está nos ensinando hoje, em letras maiúsculas? Oh, eu tenho fome. Vocês já imaginaram? Eu já tive experiências desse jaez. A pessoa não ter o que comer é duro. Mas muita gente faz. Porque tem gente que fala assim, mas e daí? Pô, vai trabalhar. Falta caridade, falta amor. Eu digo isso por um exemplo de vida que eu experimentei. Vocês sabem, eu sou espírita, entre aspas, né? Porque eu não posso nem falar que eu sou espírita, tão os débitos que eu tenho. Mas eu já experimentei situações aziagas de pessoas pedirem alguma coisa, um troco. Normalmente eles não pedem muito, até porque a gente também não tem, né? Só São Maurício que tem, né? Mas a gente não põe a mão no bolso, vai trabalhar, vagabundo. Eu já tive experiências desse tipo. Até que com o trabalho, com a beneficência, envolvendo o meu espírito, aprendendo aqui na casa uma prosa como nós estamos tendo, isso, aquilo, no contexto da nossa inteligência, no contexto do nosso entendimento, cada um de nós somos diferentes um do outro, cada um de nós temos compreensões diferentes do texto, e é por isso que nos permite fazer essa consideração, porque quem somos nós para falar em cima de um texto maravilhoso disso, do bispo Adolfo de Argel? Quem somos nós? Está tudo dito aqui. E Jesus disse isso, porque eu não vos deixarei órfãos. Então, a 17 de abril de 1857, 18 de abril de 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos, a explicação detalhada de todos os episódios que Jesus viveu, como ele ensinou, por que ele falava desse jeito. E então nós tivemos a oportunidade de ver no Champs-Élysées essa realidade de explicar para nós os conceitos. E depois nos permitiu, quando estudamos o Evangelho, a trocar essa prosa, que vocês bondosamente me ouvem, muitos também são os nossos amigos que estão do outro lado, estão ouvindo, e que acho que é até engraçado, de vez em quando ele fala assim, aí, mas você imagina esse velhinho aí, ele fez cada arte, não é? Mas eu falo assim, não tem importância. Eles me dão a oportunidade de trabalhar, Aí eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou linguarudo, né? Um dia, eu cheguei aqui no Evangelho, naquela sala lá do fundo, e escolhemos aí o Evangelho, sabe, Maurício, como nós escolhemos aqui? Falava sobre o perdão. Gente, os meus amigos estão ouvindo e sabem o depoimento que eu estou prestando. Eu tive na minha vida profissional, há muitos anos atrás, eu tenho mais de 40 anos de profissão. Vocês não vão reparar não, né? Porque não parece, né? Ô João, não parece. Eu sou jovem, ô Maurício, mas de profissão eu tenho mais de 40. E lá nos idos tempos, eu cometi um desatino com um cliente. Mas eis o que acontece. Eu, depois de um certo tempo, eu não cheguei a prejudicá-lo, mas eu tive a intenção, e a intenção é perigosa. Né? E ficou aquela mácula que nos ligava de um jeito ou de outro. Você sabe disso? Eu acho que eu nunca contei isso aqui, né? Contei, João. Vocês vêm aqui há mais de 20 anos. E o fato é que nós fazíamos o Evangelho lá atrás, e no meio da conversa assim que nós estamos tendo informal, eu estava falando sobre o perdão. E não é que entrou uma pessoa que não é espírita, nunca vi na minha vida, eu estou aqui na casa também há 60 anos, ou 50, sei lá,
e entrou aqui, era um corredorzinho aqui, e sentou lá e ficou ouvindo a prédica sobre o perdão. Imagine vocês, como é que eu ia encarar esse senhor, que ele sabia o que eu tinha feito. Ô João, como é que eu ia encarar esse homem? Ele olhava nos meus olhos e eu olhava nos olhos dele. Eu falei sobre o perdão quase meia hora, com as lágrimas nos olhos, caindo, chorando, pedindo perdão e falando sobre o benefício do perdão. Vai com Deus. Então vocês imaginem que quando nós terminamos o Evangelho, como fazemos aqui, fazemos a aplicação do passe e despedimos de vocês, ele veio até a mim, me deu um abraço e um beijo, quando nós não tínhamos Covid, naqueles tempos. Eu já estava chorando de emoção, de ver a atitude dele e a atitude dos mentores que o trouxeram aqui, porque nunca mais ele entrou nessa casa. Ele não veio, nunca mais eu vi. Isso já faz mais de 30 anos. Então eu pensei, puxa vida, parece que não tem sentido, né? Eu vou lá, tomo um passe, não entende bem, por isso que eu falei que eu vou falar no passe, vou trazer uma do Divaldo para nós podermos conversar nessas energias. Ele foi trazido aqui para me perdoar, porque quem era o ofensor era eu. Mas foi uma emoção incalculável, sabe? E como ele não veio mais aqui, eu deduzi que ele foi conduzido para ouvir as minhas palavras e o meu pedido de coração de pedir perdão do ato ignóbil que eu havia intencionado a fazer, que não consegui com a graça de Deus. Vocês entendem? Por que estou dizendo isso e estou contando isso dentro desse texto que nós estamos falando? Porque isso acontece, gente. Eu sou pecador, vocês somos todos pecadores. Eu não tenho o direito de achar que o outro é pior que eu. Eu tenho a obrigação de zelar com cuidado para me melhorar. Esta que é a verdade. Somos todos criados simples e ignorantes, segundo diz o próprio Evangelho nosso. Mas não fomos criados ao mesmo tempo. Cada um de nós teve um momento que o Senhor da vida nos criou. Então, por isso que eu disse que vocês, cada um, ouvindo as minhas palavras, pode se sensibilizar com aquilo que eu estou contando, mas dentro do Evangelho. Porque vocês vão levar toda essa energia positiva com vocês. Quando tiver que perdoar alguém, vai perdoar. É difícil, né? Porque tem aqueles colegas que falam assim, eu perdoo sim, porque é conveniente, né? Perdoar, você se livra da canga, né? Então eu perdoo. Mas eu não quero ver nem morto. Eu acho, desculpa, meu amigo, eu acho até engraçado isso, porque é hilário. Como não pode ver morto? Nem quero te ver morto. Você vai ver morto e vivo, porque nós não morremos. Então, amigos, quando ele diz assim, com todas as letras, o Evangelho, ele fala sobre que a caridade é a palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir aos povos a felicidade. A gente levando as pessoas à felicidade é fácil, porque nós nos sentimos agradecidos. Quando eu ponho a mão no bolso e dou um troco, eu não estou fazendo grande coisa, não. Porque, como eu disse, o Maurício é que tem bastante, mas é brincadeira, é só para descontrair. Mas eu me lembro do gasofilácio. Jesus naquele... Você sabe o que é gasofilácio? Esse nome estranho? Na igreja, eu sou egresso do catolicismo, né? Tinha uns cofrinhos, não é? O Maurício punha na parede, né? Aí a gente pegava a moeda e punha lá. Vocês não sabem por quê, né? Porque quando caía fazia aquele barulho, né? Ensurdecedor. Todo mundo, olha que homem generoso aquele lá, e deu tanto. E Jesus observava esta cena, desta bem-aventurança àqueles que são amados e sabem fazer com amor esse gesto. Jesus observava o povo colocando o seu óbolo, a sua contribuição.
Aí reuniu os apóstolos e disse, aquela velhinha lá, aí apareceu uma velhinha de bengala, assim, a figura é essa, né? Que não tinha muito, miserável nos trajes, e pôs uma moedinha. Aí falou, olha, ela deu mais do que todos juntos. Mas como assim? Uma mísera moedinha, mas ela deu do que faltava. Então eu me lembro que se a gente dá um pouco, mas eu dou. Se eu não tiver nada, eu dou uma bala, eu sempre tenho bala no bolso. Eu falo, querido, hoje eu não tenho, mas nós vamos nos encontrar. E nesses episódios da vida, só para completar, eu passo num trajetório, cada um tem o seu caminho para o escritório, para isso, para o trabalho, para a vida. E eu passava num lugar e sempre tinha uma pessoa, pá, vai trabalhar. E eu ouvi isso em casa espírita também, hein? Porque nós não estamos isentos de pecado. Aí eu entendi que não era assim, que na verdade se eu olhasse de outro ângulo a questão, eu estava sendo beneficiado. Aí eu comecei a meditar. Por quê? Porque pelo meu caminho do escritório, pelo meu trabalho, tinha um mendigo pedindo um troco. Alguns põem, né, uma placa assim, nem pede mais. Põe uma placa, eu tenho fome. Custa você dar uma merreca de R$5, 6, 10, 8. Ou se não tiver, pede desculpa, dá um sorriso para ele. Não custa nada. Então eu entendi que o Senhor da vida me facilita de tal maneira que põe a pessoa em casa, põe na porta da sua casa, na porta do seu automóvel, no seu caminho, você não precisa sair para fazer essa caridade. Ou melhor, a beneficência enriquece a cada um de nós, gente. Custa falar bom dia, como você está? Nós temos, sendo filho de Deus, e como a palavra de Jesus é certa, dizendo que nós somos Deus, tudo o que Ele faz, nós também podemos fazer, nós temos a capacidade, às vezes, de olhar a pessoa nos olhos e identificar a necessidade e falar, nossa, bem, você está triste hoje, posso te ajudar? Posso te dar uma palavra? O que está acontecendo? Basta você abrir com essa chave do amor, essas palavras para a pessoa dizer, puxa vida, que benção você me aliviar, eu estou precisando contar isso, aconteceu isso comigo, eu briguei com a minha mulher, hoje não deu certo, sabe? Sabe? Nós podemos identificar isso. E por que não fazer? Nós aprendemos com Jesus que temos que amar o próximo como nós mesmos. Então, amigos, eu estou fazendo essas considerações para que vocês levem hoje aqui do nosso Santo Evangelho, com o passe magnético, todas essas bênçãos que está chegando aqui para nós, hoje, aqui e agora. E quando nós vamos fazer as preces, eu queria pedir que vocês, quando nós mentalizarmos Jesus, vocês, por favor, peçam, começo de ano, né? No dia 12 de janeiro, não é, dona Célia? Puxa vida, né? Ano 2023, o mundo que está aí na frente de regeneração, maravilhoso, está para chegar, vai demorar para nós chegarmos lá. Mas nós já estamos próximos, nós não estamos mais naquele mundo das cavernas, não, né? No mundo primário. Então vocês aproveitam, tenham uma conversa com o Senhor da vida, através do seu anjo da guarda. Fala, meu pai, estou precisando de um negocinho aí especial para esse ano, hein? Quero muita saúde, quero ter oportunidade de ajudar o próximo. Peço também que me ajude. Como não? Também sou filho de Deus, não custa pedir. Porque depois, ao encerrar os passes magnéticos, os anjos da guarda vão trazer numa bandeja de prata, uma salva de prata, aqui no nosso altar simbólico, e vai deixar para que o Senhor da vida distribua as bênçãos como nós precisarmos. Não é como nós queremos. Eu quero ganhar na loto, eu quero isso. Não é assim. Eu quero aquilo que eu preciso, porque o Pai sabe o que nós precisamos. Nós não sabemos nem pedir. Nós pedimos para prejudicar o outro. Ou eu vou roubar tal coisa, tomara que dê tudo certo. Não é assim. Nós sabemos. Então vamos agora nos prepararmos, fechem os olhos, mentalizem a figura amorosa de Jesus, cabelos longos, caídos e divididos ao meio, caídos às costas, na moda nazarena. Ele não está balançando nenhum New Age,
é apenas a maneira com que o povo de Nazaré se vestia e tinha por hábito. Por isso, vamos pensar no mestre, aquela túnica bonita, branca, caída aos pés, e passando em todos os lugares na Cesareia, levando a sua mensagem, falando sobre os pobres, os necessitados, aqueles que precisam do seu amor, curando os enfermos das doenças físicas e também das mentais. Por isso, Senhor, esse momento nós te pedimos através de Jesus, porque ninguém vai ao Pai, ninguém vai à tua presença, potestade, se não for por intermédio do Mestre querido, que nesse momento nos abraça, dizendo que nós vamos ter um ano feliz, repletos de alegria, repletos de trabalho, de responsabilidade, de possibilidade de ajudar o nosso próximo, de amar todos aqueles que o Senhor da vida nos coloca no caminho. Por isso, Senhor, Mestre querido, de braços abertos, nos receba, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico, por meu fardo é leve e meu jugo é suave. É dessa maneira que nós pedimos, Senhor, nesse instante, que conceda a esses pecadores a possibilidade, a graça de poder servir de intermediário em tua poderosa força para depositar as energias celestes em nossos caminhos, em nossos familiares, em nossos netos, parentes, em todos que moram nesta cidade, aqueles que estão prisioneiros, aqueles que cometeram atos de vandalismo, todos, Senhor, aqueles que estão nos presídios, nos regaços do coração, que Jesus possa, como governador planetário, espraiar essa energia poderosa e que possamos servir cada um de nós desse instrumento de amor. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Senhor, meu Deus, Pai de amor, infinita misericórdia, mais uma vez estamos terminando esta parte do Santo Evangelho, agradecidos aos mentores, aos amigos queridos e todos aqueles que nos têm ajudado para vencer os embates da vida. E pensa agora também que esses fluidos magnéticos extraordinários alcancem todos os nossos familiares e os nossos amigos. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre.